Hoje o tema do nosso programa é automutilação. Vocês conhecem alguém que se automutile? Bem, para tirar todas as nossas dúvidas, contamos com a presença da doutora Jaqueline Juste, médica psiquiatra da infância e adolescência e do ambulatório de impulso do Hospital das Clínicas. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos. E eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é automutilação. A automutilação tem crescido muito entre os adolescentes, né? É bem frequente entre os adolescentes, embora adultos também podem apresentar e crianças também. Na verdade é um comportamento sem intenção consciente de suicídio, é qualquer lesão direta no próprio corpo, sem intenção suicida. Então, geralmente são pequenos cortes, às vezes queimaduras, às vezes a pessoa se arranha ou se bate. O que é mais frequente que a gente observa nos adolescentes são pequenos cortes, são cortes superficiais sem intenção de morte. Uhum. E é mais comum nos jovens esse comportamento? É mais comum nos jovens, a idade de início geralmente em torno de 13, 14 anos. Hoje os estudos variam muito, mas a média de uma prevalência, a gente não tem prevalência no Brasil, mas pegando prevalências nos Estados Unidos, na Europa, em alguns outros países, gera em torno de mais ou menos uns 17% dos jovens já se machucaram de propósito alguma vez na vida, né? Então, assim, é bastante frequente e tem preocupado bastante, né? Principalmente os pais. E tem aparecido muito no consultório. Sim, aparecem bastante. E elas dizem muito por causa da Demi Lovato, né? Que é uma... Então, tem não alguns virou um pouco uma febre? Isso, tem alguns fatores que ajudam ao aumento disso, né? O que a gente chama de fatores de risco. Um dos fatores de risco é essa identificação com algum astro da TV, alguma celebridade que faz isso e eles acabam tendo a ideia, porque o adolescente gosta de experimentar um monte de coisa, né? Então, é uma das questões. Só que é muito importante deixar claro que, assim, eles não fazem isso porque é moda, porque é bonito, porque, minha amiga, como usar, sei lá, rosa, ou azul, ou saia, ou mini saia. Não. Eles fazem isso porque eles se identificam com o sofrimento. Então, para você ter essa ideia de fazer isso, tem um sofrimento. Isso é muito importante deixar, assim, bem claro para os pais. Porque às vezes dá raiva. Só porque a Demi Lovato faz isso, você vai fazer também? Porque assim, ao contrário do que parece, eles não sentem dor. Então, eles se machucam e eles falam que a dor é pequena. Mas por que eles não sentem dor? Porque existe uma tensão muito grande. Quando eles se machucam, por causa dessa tensão, eles liberam muita endorfina, que anestesia e dá uma sensação de bem-estar. Então, é estranho, né, a gente falar isso, mas ao invés deles terem um sofrimento com o corte ou com qualquer outro tipo de automutilação, eles têm um alívio daquele sofrimento. Eles falam que é como se transferisse o sofrimento mental, emocional pro físico, que é mais fácil para lidar. O problema daqui a pouco volta tudo, né? Então, aquele alívio é momentâneo. Mas o adolescente não entende muito de depressão, de ansiedade, acha que a adolescência acontece tanta coisa, é muita novidade. Então, eles acham que aquilo é normal. Aí eles olham lá na internet, ouve a Demi Lovato, ouve algum outro astro na TV, blá, blá. Boa ideia, ela tinha isso e ela se aliviava assim, boa ideia. Então, funciona como uma solução, entre aspas, né, para aquele sofrimento. E ao invés de ir atrás, poxa, eu tô triste, nossa, eu não tô me sentindo aceita no meu grupo de amigos, as pessoas na escola estão me xingando de sei lá o quê, né? Então, uma criança, adolescente vítima de bullying. Ao invés deles irem atrás desse sofrimento e tentar entender isso, eles descobrem que aquele comportamento vai aliviar aquele sofrimento. Não vai resolver o problema deles de jeito nenhum, e eles sabem disso. Mas é o que tem, né? Então eles acabam fazendo isso. E os pais, muitas vezes, não sabem, porque adolescente muda muito. Adolescente é aquele cara que gosta de ficar no quarto, quietinho, né? E você não sabe se é depressão, se é normal, como que é, né? É muito difícil identificar.
E os pais, às vezes, acabam ficando meio perdidos mesmo. Deve ser coisa da adolescência. E não notam, muitas vezes, que o filho está deprimido, que ele está ansioso, que ele está sofrendo bullying, porque o adolescente não fala, né? Então, os pais também não têm culpa disso, né? É uma coisa, é um sofrimento para a família toda, né? Até os pais enxergarem isso, entender isso e saber para onde procurar ajuda, porque é muito sério, você olha, teu filho está se cortando, né? É uma coisa que assusta. Então é importante os pais não ficarem muito preocupados em dizer não sei. Né? E nem negarem, né? Porque eu tenho pais no consultório que assim, que já aconteceu, o adolescente se automutilou e os pais negam, tratam isso como algo normal, típico da adolescência. Isso não é típico da adolescência. Não quer dar medicação. Apesar de ser comum na adolescência, isso não é normal e nem é típico e nem é uma fase que vai passar. Porque uma vez que o pai descobriu, é difícil o pai descobrir na primeira. Geralmente já aconteceu outras vezes. Então eu digo o seguinte, assim... É um colapso para a família. O que está acontecendo? Vamos descobrir? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra para fazer uma boa avaliação, para ver o que está acontecendo com o seu filho. Da melhor das hipóteses, não vai acontecer nada, não vai... Observa um tempinho e está tudo bem, mas pelo menos tem um profissional acompanhando e orientando, porque pai e mãe não é psicólogo e não precisa ser, nem psicólogo nem médico do próprio filho, né? Então é importante os pais estarem tranquilos de dizer para o filho, olha, eu não sei o que é, mas vamos procurar ajuda juntos, né? Eu vou tentar te ajudar e dar um colo e não dar bronca, né? Bronca, às bater, vezes né? bronca, às vezes finge que não viu, então é muito importante, se você acha, filho, o que é isso? Mas filha, de novo, né? O que está acontecendo que você está se machucando tanto? Porque geralmente assim, me arranhei, brinquei com o gato, sei lá, aconteceu alguma coisa. Geralmente eles inventam alguma desculpinha, mas eu falo, não, filha, não está normal isso. O que está acontecendo, né? Aí geralmente se o adolescente se sente mais a uma proximidade, ele pode não conseguir falar, mas ele vai chorar. Aí, diante de um choro, opa, tem um sofrimento aí. Procura ajuda, Vamos procurar ajuda junto. Isso é importante, né? Isso Procura da ajuda, porque tem um sofrimento. Né? O que nós ouvimos no consultório é assim, que a dor interna é muito maior que a externa. Exatamente. E me diz uma coisa, doutora Jaqueline, tem alguma ligação com alguma doença psiquiatra, a automutilação? Olha, a automutilação é muito frequente vir junto com alguns transtornos psiquiátricos, né? Depressão depressão e ansiedade é o que mais vem junto, né? Aí pode ter toque, pode ter transtorno obsessivo compulsivo, aí tem várias outros transtornos que pode vir junto. E uma coisa que é importante salientar, que tem estudos que mostram que o que faz o adolescente usar mais de uma vez, tipo, cortei, é ruim, doeu, e continuar. Por que ele continua? Por que ele persiste? Por que isso vira um problema maior mais pra frente? Geralmente o que está ligado a isso é um transtorno psiquiátrico associado, principalmente depressão e ansiedade. Então, geralmente, o que a gente observa no consultório, na prática, uma vez que você começa a tratar essa depressão, passa rápido, desde que você comece bem cedo o tratamento. Porque tem alguns adolescentes que parece que ficam viciados nisso. Então, qualquer coisa, eles pensam em se machucar. Eles mesmos descrevem na internet, se você... Já vi várias vezes falas do tipo, não continue, não façam isso, porque no começo eu fazia só porque eu estava triste, agora qualquer coisa eu lembro e me dá vontade. E eu já tive pacientes que diziam, olha, não sei porque estava tudo bem, mas me deu uma vontade que eu não conseguia, não consegui controlar e eu acabei me machucando. E aí a família fica desesperada, porque já estava em tratamento, já sabia, achava que estava tudo bem. Então, assim, o que eu aconselho, né, os pais, assim que descobre, procura ajuda. Porque se entrar com tratamento rápido, geralmente não evolui para esse comportamento mais próximo a um vício, né? Passa rápido. Então, você trata os sintomas depressivos, por exemplo, não se faz... Pode ainda estar meio deprimida, mas já sente aquele acolhimento, já esquece a automutilação. Isso é o que é mais comum de acontecer. Agora, se esse adolescente já está fazendo isso há um bom tempo, e a culpa não é dos pais não descobrir, porque às vezes eles fazem escondido mesmo. E a ideia é fazer escondido, não é aparecer, não é manipular ninguém. É fazer escondido para aliviar o sofrimento interno. Se demora muito para descobrir,
a gente já entra nessa fase que parece viciado no comportamento. É muito estranho falar isso, mas é isso que eles sentem, isso que eles descrevem pra gente no consultório. Pra eles fica muito claro isso. Eu não consigo, toda hora eu lembro disso. Né? Então é na alegria e na tristeza. Já cheguei a ouvir, não, Jaqueline, agora é na alegria e na tristeza. Toda hora eu tô pensando nisso. Né? E uma pessoa que queria parar, não tô falando de gente que não queria não. E ninguém acha isso o máximo. Eu acho legal. Pode ser que acha legal no começo, porque ouviu falar da Demi Lovato, mas aquela pessoa que está com sofrimento, logo ela cai na real que não é legal, mas é o que tem para o momento, né? É a solução que ela encontrou para sair daquela tristeza, daquele sofrimento emocional. E eles carregam, eu ouço muito no consultório, um sentimento de culpa por se automutilar. Sim, porque eles têm vergonha, eles têm culpa. Ficam rotulados no colégio. Exatamente. Eu já tive também alguns adolescentes que tiveram que mudar de colégio porque começa... É que a gente tem que pensar nas outras crianças também. São todas crianças, adolescentes. Eles não têm maturidade para dar suporte para outro adolescente que está com esse tipo de sofrimento. Tem que ser um adulto para fazer isso. E aí, no começo, eles tentam ajudar o amigo. Né? Eu já até recebi e-mails, tem uma amiga assim, o que eu faço? Eu quero ajudar, eu não sei como. Então eles tentam, o primeiro movimento é de tentar, de solidariedade, mas depois aquilo fica muito pesado, fica muito difícil. Então tem alguns que se afastam sem bullying, sem nada, e tem alguns que começam a atacar. É meio que uma reação àquilo, porque está muito difícil para quem está ouvindo. E tá difícil para quem está fazendo. Então, é muito complicado entre eles. Eles acabam, às vezes, se afastando mesmo dos amigos por causa dessa dinâmica. Né? E qual que é a relação do suicídio com a automutilação? Tem alguma relação? Porque os pais ficam muito preocupados. Sim. E, de uma certa forma, tem razão para isso, né? Embora na definição da automutilação e o próprio adolescente fala, eu não quero morrer, eu não tenho intenção de morrer, ao contrário, eu quero melhorar, né? Melhorar a dor emocional para aliviar aquilo, usando a automutilação é a forma que ele encontrou. Mas isso está muito associado a algumas tentativas de suicídio. Então, assim, é igual se arranhar e quebrar a perna. Então, se o menino é muito levado, ele tem bastante risco de quebrar a perna, mas ele está todo o tempo arranhado, mais ou menos uma comparação. Então, por quê? Porque primeiro a gente tem que lembrar que são adolescentes que é muito frequente ter depressão, ter outros transtornos mais psiquiátricos que são mais pesados, então ele está num sofrimento. Então, em alguns momentos, ele pode realmente ter uma ideação suicida, um desejo de morte e acabar tentando. O que geralmente a gente observa é que eles usam métodos diferentes. Então, eles não usam aqueles cortes superficiais para tentar suicídio, eles usam algum outro tipo. Então, quando ele traz para você, ele fala assim, principalmente de primeira consulta, a gente às vezes pergunta, você já teve vontade de morrer em alguma vez na tua vida? Eu já tentei. O que você fez? Naquela vez eu fiz outra coisa. Mas não, é muito raro alguém se cortar na intenção de se matar. Né? É mais, os cortes geralmente são só para aliviar. Inclusive tem estudos que mostram que muitas vezes eles usam a automutilação para afastar a ideia de suicídio. Estranho, né? Falar isso. Mas porque tendo o alívio, a minha vontade de morrer é menor. Passa. Então, diante desse comportamento, a gente tem que se preocupar mesmo. E aí, o profissional vai orientando esses pais. Então, eu geralmente, no começo, eles chegam assim, olha, o fulaninho tá dormindo no nosso quarto porque eu tenho medo. Aí eles falam, por favor, não quero voltar pro meu quarto. Eu falo, não, desculpa. Esse começo não, porque eu vou entrar com medicação, os pais têm que se sentirem mais... eu até falo, olha, teu pai também está muito preocupado, então vamos colaborar, que está todo mundo querendo ajudar, mas vamos colaborar. Então, às vezes, a gente precisa deixar... Primeiro, que vou começar a medicação demora para fazer efeito, então a depressão vai continuar. Eu estou conhecendo esse adolescente, eu não sei direito como é que vai. Então, o que a gente costuma é sair desse, né, dormir com os pais, para ir, às vezes não está dormindo, eu falo, vai dormir junto, né, eu preciso que você fique junto com ele, e para mais
e se soltando e se separando, mas de uma forma mais segura. Então a gente precisa orientar esses pais do que como fazer isso. E é difícil dizer não tem risco. Adolescente, por natureza, eles são impulsivos. Então, pode acontecer isso? Pode. Mas aí, com o tratamento, a gente vai sentindo quão melhor está esse adolescente e tranquilizando os pais para ele ter a independência dele e voltar para uma adolescência normal, né? Que é legal ter o seu quarto, ouvir sua música, ficar lá tranquilo. Às vezes no meio do caminho eu falo assim, olha, tudo bem, mas deixa a porta aberta. Ah, mas eu quero fechar. Não, mas deixa, pelo menos o pai e tua mãe ficam mais tranquilos, só por enquanto, né? Então a gente vai negociando isso para fazer essa separação lentamente, né? E quais são os tratamentos, Jaqueline, que você indica para os pais quando eles descobrem que o filho se automutilou? Olha, eu acho bastante importante uma avaliação psiquiátrica por causa das questões das comorbidades, né, que a gente fala de transtorno psiquiátrico associado à automutilação. Então, uma depressão. Então, acho que vale a pena uma avaliação. Porque se não tiver nada, não é porque foi no psiquiatra que ele vai dar remédio, né? Se não tiver nada, ele vai falar, olha, vai lá, faz a terapia. E é o tipo de problema que eu digo que é 50% importante. O remédio, quando necessário, e a psicoterapia. Porque tem algumas coisas que a gente sabe que dá para tratar só com a psicoterapia e tem coisas que a gente sabe que dá para tratar só com a medicação. Às vezes a associação dos dois é melhor, mas dá para tratar sem. Agora, esse é o tipo de problema que precisa dessa associação, né? Porque esse adolescente, o que é muito frequente entre eles, uma dificuldade social. Dificuldade de colocar os limites para os amigos, se colocar, e isso a psicoterapia vai ajudar muito. Então, qualquer coisa que gera angústia nesse adolescente, além do transtorno psiquiátrico, tem a questão social. Tudo isso ele vai ter que refazer a turma, então a psicoterapia vai ajudar muito nisso. Então, a psicoterapia ajuda nessa retomada e ele começar a identificar o que deixa ele angustiado para ir tentar outras soluções que não o se machucar. E a medicação, quando tem na presença de algum transtorno psiquiátrico, a gente medica ou trata esse transtorno, que aí vai diminuir esses sentimentos ruins também, para ele poder ter uma vida normal, né? Então, geralmente, o que a gente usa é alguns antidepressivos, às vezes precisa ser associado a medicação para conter impulsividade, isso depende de cada adolescente. E às vezes a gente não precisa dar medicação, né? Eu já tive vários adolescentes que a gente tratou com psicoterapia, né? E não... para adolescente, a psicoterapia que hoje em dia já tem alguns estudos mostrando um bom resultado com a automutilação, é o tipo dialético comportamental, né? Que é o que tem estudado, tem bastante estudos a respeito e tem já alguns estudos mostrando uma adaptação para adolescentes com resultado legal, inclusive com pacientes com automutilação. Então hoje o que se fala mais é isso. Mas mesmo a cognitivo-comportamental também se mostrou eficaz para esses casos, né? São as abordagens mais específicas. Eu costumo dizer o seguinte, você está junto com seu filho, adolescente, você vai observando as mudanças, né? Então tem alguns adolescentes que são mais retraídos, tem outros que participam mais, mas ninguém fica 100% recluso. Então, cuidado, né? Se teu filho tá lá trancado e não quer sair, não sei se ele tá se automutilando, mas alguma coisa tem, né? O adolescente, então, ele sinaliza para os pais. Ele sinaliza, de alguma forma ele sinaliza. Não é nada, não fique constrangido com, não é nada, não tem nada, não me enche o saco, né? Não, fica atento, né? A partir do momento de uma mudança de comportamento, fica atento. Aí agora é verão, né? Não quer ir pra praia, camiseta de manga comprida, as meninas gostam de usar bastante pulseirinhas de tecido que esconde, porque geralmente eles fazem partes do corpo que dá para esconder, às vezes a coxa, aí usa uma bermudinha mais comprida, acaba que você vê, e são vários cortezinhos, não é um único corte, são vários que eles fazem, então de um mesmo episódio não é um único corte, né? Então, assim, eu costumava me trocar com a minha filha, tipo, estamos na praia, vamos botar um biquíni e tal, de repente, não mais, né? E não deixa, nunca mais você consegue ver sua filha de calcinha sutiã ou de biquíni. É estranho, né? E uma outra coisa também que eu gosto de falar, orientar os pais, assim, e
se você encontrar teu filho todo cortado em sangue, que é uma coisa que assusta, né? A primeira coisa, eu digo, veja se o corte não precisa, geralmente não precisa, mas é melhor olhar, ver se não precisa fazer um ponto, o que que é. Passou aquilo, vamos enxugar, tal, não dá bronca, acorde, enxuga, tira, né, tudo aquilo, e você vai olhar pro seu filho como se ele estivesse chorando, e vai fazer a mesma coisa que você faria se ele estivesse chorando e não se cortando, né? Então, o que está acontecendo? Não é assim, por que você fez isso? Não é da bronca, é o que está acontecendo, né? Outra coisa também aí, acho que até mais profissionais, às vezes professores, até profissionais de saúde, eu já ouvi adolescentes falando, que falou até para o psicólogo sobre, eu me corto, tá, então, mudou de assunto, né? Então, assim, falar sobre automutilação não vai fazer ninguém se automutilar, né? Então, se ele trouxe, ou ele falou alguma coisa, sabia que uma amiga minha tá se cortando? Como que é isso? E por que ela faz isso? Pode perguntar. Claro que eu até oriento, não vai, um paciente chega para você, tá deprimido, você não vai falar para ele, e você costuma fazer algum... Geralmente que eu pergunto nesses casos, assim, você costuma fazer alguma coisa para aliviar? Porque adolescente também a gente tem que tomar cuidado, senão a gente sugere. Mas uma vez que ele trouxe, você não tá mais sugerindo, né? Você pode perguntar, como é que é isso? Quando foi? Né? O que acontece que vem na sua cabeça sobre isso? Não, o pai pode perguntar isso, porque você que é difícil, mas se você falar sobre isso, você não vai estar fazendo com que o seu filho faça mais. Você não está incentivando, você está preocupado, mostrando uma preocupação, mostrando que você quer saber mais sobre aquilo para poder tentar ajudá-lo, né? Que é o que a gente faz no consultório também, né? Às vezes o adolescente tem muita dificuldade para me falar, às vezes eu já sei porque a mãe me mandou WhatsApp para marcar consulta e já falou, então eu já sei mais ou menos, mas eles não trazem assim de primeira. Aí eu vou perguntando muito delicadamente, e aí às vezes no momento você fala assim, interessante, né? Eu falo, eu conheço outras pessoas que fazem isso, tem alivia, né? Você sente isso? Eles acham estranha a minha pergunta, né? Que ninguém nunca me perguntou isso. Aí você sente a pessoa se soltando na cadeira, né? Aí, eu faço mesmo assim, eles vão soltando aos pouquinhos, percebendo se você tá mesmo, se você não tá ali fazendo um jogo, se você tá mesmo conversando numa boa. E a partir do momento que você fala, eles falam muito tranquilo, eles querem ajuda, né? Eles se sentem muito melhor quando alguém começa a conversar sobre isso. Não, eu vou tentar te ajudar. Isso alivia também. Porque é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda, né? Às vezes sozinho, às vezes eles falam muitas vezes como anônimos pela internet. Então tem grupos que discutem sobre isso na internet. Mas tem muita coisa postada no YouTube e tem aumentado muito as postagens, que eu meio que acompanho isso. Então tem muito interesse, mas são poucas as postagens que incentivando, falando, olha que legal isso. É muito pouco, existe tudo, né? Na internet aceita qualquer coisa, mas tem muita coisa pedindo cartas, pedindo ajuda, então é muito comum, isso é mais comum, né? Falando, olha, isso não é legal, ou carta para os pais, eu já vi vários materiais bem interessantes que vêm deles, né? Que eles são inteligentes, isso é importante a gente, né? Tem assim, qualquer classe social. Sim. Não é ligado a inteligência superior, inferior, não. São pessoas inteligentes que estão ali, às vezes ótimos alunos. Você até mais sério, né? Que nem imagina que está passando algum problema. Porque eles escondem tanto que às vezes você acha que está tudo bem, né? Na verdade, retrata uma dor psíquica. Exatamente. Doutora Jaqueline, eu queria que você deixasse um recado para os pais. Olha, eu acho a melhor atitude é a compreensão, a conversa. Não precisa ter medo de mostrar que está perdido, né? Acho importante ser sinceros e abertos. Vamos fazer uma coisa? Vamos tentar ajuda? Vamos procurar uma ajuda juntos? Eu não tenho a mínima ideia. Pode ir junto para a internet. Digamos que você nunca ouviu falar nisso. Filho, eu não sei. Você já viu isso em algum lugar? Vamos ler? Me explica. Você pode me ensinar? Né?
Aí eu posso ver o que a gente pode fazer juntos. Eu também quero te ajudar, mas eu não sei como. Não tem importância. Se você se mostra aliado, você já está dando um conforto muito grande para o teu filho. Agora, se você dá uma bronca, já para de fazer isso, eu já falei que não é... Você está deixando teu filho sozinho. Ele está se sentindo sozinho, desamparado. Ou se você finge que não viu, e aí ele está todo assim... Porque às vezes eles não querem mostrar, mas puxa, né? Aí mostra. E você passa o olho e disfarça, você está passando que mensagem? Eu não sei o que fazer com isso, né? Então, você pode falar, filho, eu não sei, mas vamos tentar achar um jeito, né? Porque se você foge, eles se sentem de novo sozinhos, né? Então é muito importante você ser assim, mostrar uma atitude de compreensão. E vamos ver para onde a gente pode correr, né? Caminhar, né? E é isso aí. Então tá bom, doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Ficamos até o próximo programa. Tchau.